Mac Tutorial. Eu sou Ale Mello, você encontra as minhas dicas em mactutorial.com.br e também no YouTube/alemelo. Antes de começar, quero mostrar algumas coisinhas para vocês no meu site. Você pode procurar as informações que você precisa, as dicas que você precisa, por dois caminhos basicamente. Primeiro, você pode clicar aqui em cima nessa lupa e digitar o assunto que você está curioso ou a sua dúvida, ou aqui nesse espaço, esse branco aqui, essa faixa branca, é uma área de busca. Então você procura aqui, por exemplo, Finder. No que você digita e aperta Enter, tá? Não precisa clicar em lugar nenhum, basta apertar Enter, ele te mostra todos os vídeos em que o Finder é mencionado, em que o Finder aparece. Então é um jeito rápido de você achar as informações que você precisa. Eu não cobro por esses vídeos são gratuitos, mas eu aceito doações para ajudar a manter o Mac Tutorial grátis. Aqui ao lado, em todas as páginas, você pode fazer uma doação usando o PayPal, você digita o valor que você quiser e ele cai direto na minha conta. Eu agradeço de monte a quem já está doando e quem vai doar. E, paralelamente, se você quiser fazer uma assinatura mensal, quer dizer, todo mês ele vai descontar do seu PayPal e jogar para o meu, tem R$2, R$5, R$10, dinheirinho de pinga, mas ajuda a pagar as contas. Quem quiser cancelar essas assinaturas de R$2, R$5 ou R$10, basta clicar nesse botão, confirmar e já era, mas eu agradeço quem continua doando. Outra coisa interessante que eu uso para capitalizar, para poder pagar o Mac Tutorial, são as aulas particulares. Se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, está com dificuldade em algum ponto específico, ou precisa entender algum aplicativo mais, clica aqui, tá? Vem nesse ícone aqui, tem os links. Você me manda um e-mail, a gente combina, eu falo com você ou pelo FaceTime ou pelo Skype, a gente vai trocando figurinhas e acerta, tá? Não é caro, tem muita gente fazendo, eu estou com os horários meio lotados, mas a gente acaba achando uma janelinha e o pessoal gosta, porque eu dou aula no seu computador, então você vai aprender a usar as coisas no seu computador. Eu gostaria também de agradecer os parceiros do Mac Tutorial, que é a Alcel. A Alcel é uma empresa que vende de tudo um pouco. Eles estão no mercado desde 95, se eu não me engano, eu conheço eles. O telefone deles aqui em São Paulo é 3501-5863. O site é www.alcel.com.br. Pode falar que foi indicado pelo Mac Tutorial, que eles são ponta firme, gente boa, tá? E o outro parceiro, para quando você precisa de alguma coisa de redes, de computadores, helpdesk, envolvendo inclusive Mac, eles têm experiência em montar rede com Mac também, é a Blocktime, aqui em São Paulo também, 3087-3400, blocktimetecnologia.com.br. Pode falar que foi o Ale Mello do Mac Tutorial que indicou, o pessoal é gente boa pra caramba e eles resolvem os problemas com segurança e eficiência. Além de bem-vindo ao Mac Tutorial, você também é bem-vindo ao mundo do Mac. Você que comprou um Mac agora ou está começando a usar o seu Mac, você vai perceber que o Mac ele é muito parecido com o Windows em algumas coisas e, na minha humilde opinião, muito mais eficiente em outras coisas. Antes de tudo, deixa eu te dar um toque como que é a interface do Mac. O Windows, basicamente, ele foi inspirado, vamos dizer assim, no Mac. Desde os tempos imemoriais, quando o Steve Jobs estava construindo o Mac, o Bill Gates foi lá e deu uma olhada, falou, pô, legal pra caramba, eu vou fazer a minha versão, e fez o Windows. Tá? Isso é uma história clássica, até foi relatada em vários filmes, em várias biografias, e as pessoas tendem a achar que o Windows veio primeiro, mas na verdade não, o Mac veio primeiro. A interface gráfica do Mac deu origem a esse esquema de uso de computador pessoal. A primeira grande similaridade entre o OS X, né, o sistema que funciona no Mac, e o Windows é que ambos trabalham com a ideia de uma mesa, né, de uma área de trabalho. No Mac chama-se mesa, no Windows o pessoal chama de área de trabalho, que é todo esse ambiente aqui onde as coisas acontecem. O fundo da tela aqui, né, a tela toda. A gente tem um desktop, né, quer dizer, tem essa mesa, tem essa área de trabalho, tem um menu, tem barras acontecendo coisas aqui com ícones, você tem ícones representando os elementos do seu computador e você pode usar
o Finder, né, esse gerenciador de arquivos, para controlar as coisas do seu computador. Eu vou abrir aqui uma janela, esse daqui é meu disco, né, do Mac. Normalmente ele chama-se Macintosh HD. Quando você compra ele vem com o nome de Macintosh HD. Eu falei em alguns vídeos do Finder, eu falei como faz para exibir ele aqui na tela. Eu vou pôr o link aqui embaixo para vocês verem. Tá? E nesse daqui, nessa janelinha, você vê que você tem várias pastas onde as coisas acontecem. Isso também é gerenciável, você pode dizer o que você quer que exiba nessa janela, tá? O que apareça nessa janela. Por aqui, você pode organizar os seus arquivos, os seus objetos de uma maneira mais eficiente para você, de acordo com o seu critério, ou seguir as indicações que o próprio OS X já apresenta para você. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos da interface. Diferente do Windows, aqui no Mac você vai ver que as janelas não têm menus. O Mac tem um menu comum aqui em cima para todo mundo. Aqui no meu caso ele está em preto. No seu Mac muito provavelmente ele vai estar branco aqui em cima ou muito clarinho, né? Eu estou usando um modo escuro. Nesse menu aqui em cima, a primeira coisa que você vê à esquerda é o menu que a gente chama de menu maçã. Este menu aqui é o menu do seu Mac. É como se fosse o menu iniciar, a grosso modo, né, do Windows, mas ele tem as informações do Mac. Então ele tem as informações sobre este Mac, tem as preferências de sistema, que equivale ao painel de controle do Windows, tem o acesso à loja dos aplicativos do Mac, os seus itens recentes, quer dizer, os aplicativos, os arquivos, os servidores que você acessou recentemente. Você pode, aqui é o Ctrl Alt Del do Mac, é esse forçar a encerrar aqui. Depois eu vou falar sobre esses atalhos de teclado um pouco mais para frente. E se você quiser, por exemplo, deixar o seu Mac descansando, reiniciar o seu Mac ou desligar o seu Mac, ou mesmo finalizar a sua sessão, né, do seu usuário, você vem nesse menu maçã. Esse menu aqui, ele é, como eu falei, o equivalente ao iniciar do Windows. A barra de menu, ela está sempre aqui no topo, tá? Mesmo que você mude a janela de lugar, a barra de menu vai sempre continuar aqui em cima. E ela é uma barra inteligente, porque, por exemplo, neste momento eu estou usando o Finder, tá? Que é o gerenciador de arquivo. Estou na janelinha do gerenciador de arquivo, você vê o Finder aqui em cima, tá? Ele aparece o nome do aplicativo aqui em cima. Se eu trocar, por exemplo, para o Safari, deixa eu ver se tem um Safari aqui, ó, vou clicar no Safari aqui embaixo. Já explico o que é essa barra aqui embaixo. Na hora que eu cliquei e abri uma janela do Safari, o menu muda para Safari, ele entende, ele é contextual. Quer dizer, ele vai se alterar de acordo com o aplicativo que você está usando. O meu Safari aqui está em inglês, tá? Eu estou trabalhando em ambiente misto, estou com alguns aplicativos abertos em inglês e outros em português. Isso é uma coisa muito legal que o Mac permite, você trabalhar no mesmo lugar, no mesmo momento com várias línguas. Tá? Eu gosto de trabalhar em inglês, só abrir o Finder em português para poder fazer esse tutorial. Então, este menu, ele se altera de acordo com o aplicativo que você está usando e, ao mesmo tempo, ele tem opções, né? Por exemplo, no menu de arquivo do Finder é diferente do menu arquivo do Safari, que é diferente do menu arquivo do Pages, que é diferente do Photoshop e assim por diante. E eu tenho o menu editar, um visualizar que também muda. O editar é bastante comum para todo mundo, mas ele tem algumas especificidades. O janela, o íris, isso tudo é característico do Finder. Uma outra similaridade entre o Windows e o Mac são os botões que controlam as janelas. No Windows você tem os botões do lado direito, aqui em cima da janela. E ali você tem o botão que fecha, o botão que maximiza e o botão que minimiza a janela. No Mac, os botões ficam do outro lado e eles têm funções mais ou menos parecidas. Por exemplo, esse botão vermelho é o que fecha a janela. Se eu clicar aqui, a janela vai sumir da tela. Se eu clicar nesse aqui do meio, eu vou minimizar a janela. Eu vou fazer em câmera lenta para vocês verem. Eu aperto e ele vai se esconder aqui nessa barra embaixo. É diferente do Windows, em que a janela fecha numa barra comum aqui para todo mundo. Se eu clicar nesse verdinho, agora no Yosemite, na versão nova, o OS X 10.10, ele tem um mecanismo duplo aqui. Se eu clicar aqui, ele ocupa a tela inteira. Então ele entra em modo de tela cheia. Tá? Ele ocupa todo o espaço da minha tela. Se eu encosto o cursor aqui em cima, ele volta e o botãozinho verde volta para
a situação original onde ela estava. Se eu segurar a tecla Option, que está duas à direita ou à esquerda da barra de espaço no teclado, ele muda para mais, ou seja, é o zoom, tá? É um mecanismo que no Windows não existe. Eu clico aqui e ele ocupa, ele redimensiona a janela, mostrando o melhor tamanho para conter todo o que eu estou pedindo para ser visto nessa janela. É no botãozinho verde, segurando a tecla Option. Se eu soltar, tela cheia. Se eu segurar, é o zoom. Outra similaridade entre o Mac e o Windows é a possibilidade de você alterar como você vai ver os ícones nas janelas. Então aqui no caso, eu cliquei aqui, nesse quadradinho ele está me mostrando os objetos, né, os elementos como ícones, certo? Cada um tem o seu ícone aqui. Eu posso mudar o tamanho desses ícones ao meu critério, eu posso aumentar e diminuir aqui. Outro modo de visualização é por lista. No caso do Mac, ele é um pouco mais esperto que o Windows e ele já traz, por exemplo, mesmo para pastas, ele já traz o tamanho da pasta. Tá? No Windows você tem que parar aqui em cima do objeto e aí ele mostra o tamanho da pasta. Aqui já é automático, ele já mostra o tamanho da pasta diretamente. Um terceiro modo é por colunas, que no Windows também não tem, e vocês vão ver que mais para frente que isso é bem útil. Por exemplo, eu tenho aqui ícones, na hora que eu clico em ícones ele me mostra todos os ícones, você vai ver que ele vai trocar aqui, todos os ícones que eu tenho nessa pasta, tá? De heróis e vilões, aqui tem o Batman e tal, que eu peguei com meu filho, e eu tenho aqui um monte de ícones que eu posso usar eventualmente para fazer algumas coisas. Tem um tutorial de como trocar os ícones do Mac, nem por exemplo aqui, para aparecer minha carinha no ícone do HD, tem um tutorial, tá aqui embaixo também, a dica, que é bem legal. Isso é uma coisa que no Windows o pessoal não faz muito, mas no Mac essa personalização é bem divertida. E um terceiro modo de visualizar é neste aqui, que é o que a gente chama de Coverflow. Então eu vou, quem tem iPad, iPhone, está pouco acostumado com isso. Você consegue ter uma visualização dos ícones aqui em cima e simultaneamente eu seleciono ele aqui embaixo. Na hora que eu seleciono aqui, ele mostra em cima. Se eu clicar nesse aqui, ele me mostra em qual arquivo que eu estou, ou arquivo ou pasta, eu estou selecionando, tá? Na minha lista aqui. Um detalhe importante, isso daqui é uma barra de botões que você pode configurar, você pode personalizar essa barra de botões. Um outro botão que já vem nessa barra de ferramentas, que é muito útil, que seria o equivalente ao botão da direita no Windows, é essa engrenagemzinha aqui. Você clica e ele tem uma série de atalhos, uma série de comandos que você pode usar para gerenciar os seus objetos, os seus arquivos, pastas, documentos, o que for aqui. Então você pode, por exemplo, criar um atalho para essa pasta ou jogar essa pasta no lixo ou qualquer outra coisa do tipo. Tem as etiquetas também que eu já falei num outro vídeo que eu vou colocar aqui embaixo. Essas etiquetas são muito legais, vale a pena você dar uma estudada. Você pode personalizar essa barra clicando com o botão da direita sobre a barra e escolhendo aqui, ó, personalizar barra de ferramentas, e você tem uma série de opções aqui que você aproveita, basta você arrastar o ícone que você quer para a barra e ele fica lá em cima. Uma das coisas mais legais do Mac, que fica cada dia melhor, é o Spotlight. Também tem um atalho para ele aqui. E você pode buscar qualquer arquivo em qualquer lugar. No Windows você tem que ir lá no menu iniciar, tem um campinho, você digita e ele fica procurando. No Mac a maioria das janelas tem esse campo de busca. Sempre que aparecer essa lupinha é para você fazer busca. Então você pode buscar por aqui mesmo, se eu quiser, por exemplo, procurar Batman, tá? Que tinha o ícone do Batman. Ele vai procurar no Mac inteiro, tudo que tiver a respeito de Batman vai mostrar aqui. Então ele me mostrou, ó, uma pasta do Batman, o Batman, o logotipo do Batman, outro Batman, tem bastante coisa do Batman. Algumas coisas na Mac+, aqui sobre o Batman, e-mails que eu troquei sobre o Batman, a trilha sonora que tinha do Batman, que está dentro do iTunes. Então tudo que é relativo a Batman, ele mostra aqui. E ele diz que tipo que é, pasta, imagem, uns PDFs, tudo que tem a respeito do Batman aparece aqui. Esse mecanismo de busca é mais poderoso aqui em cima, ó. É o Spotlight. Se eu escrevo Batman aqui, ele vai começar a procurar inclusive na internet. Então ele vai me mostrar o que ele achar de Batman no meu computador e vai começar a procurar também os bookmarks da minha navegação,
e mais coisas a respeito do Batman. Ele vai ampliando essa busca, ó, e-mail, vai no dicionário, ele começa a mostrar um monte de coisa aqui dentro. Eu vou fechar essa janela aqui no botão vermelho. Completando o ambiente de trabalho no Mac, a gente tem o Dock, que é essa barra aqui embaixo. Essa barra tem um tutorialzinho sobre o Dock, é um pouquinho antigo, mas dá para você entender como ele funciona. Em suma, ele seria mais ou menos parecido, ele é mais antigo, mas ele é parecido com o Taskbar, aquela barra de tarefas que tem no Windows, sabe? Que tem o menu iniciar e ao lado tem o Taskbar, que é aquela onde ficam os ícones de acesso rápido e dos documentos. Esse dock ele funciona um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho os ícones de lançamento dos aplicativos. Todos os aplicativos que eu quiser colocar no dock, eu posso colocar. E posso também tirar, por exemplo, se eu quiser tirar um aplicativo daqui, eu pego e jogo ele para o meio da tela, ele vai remover. No caso eu vou deixar porque eu uso esse. E você pode organizar essa barra a seu critério, basta você levá-lo, o ícone de um lado para o outro e ele vai mudar de lugar. Esse dock ele é dividido em duas partes, tem uma barrinha aqui no meio que ele divide. Daqui para a esquerda são os aplicativos, da barrinha para a direita são as pastas, que você pode colocar aqui, deixá-las fixas aqui, e também as janelas que estão minimizadas. Então, por exemplo, a minha janela de e-mail está minimizada aqui, a minha janela de mensagens está minimizada aqui. E no cantinho à direita eu tenho o lixo. E na hora que eu quiser esvaziar o lixo, basta eu clicar com o botão da direita aqui e mandar ele esvaziar. Para jogar fora um arquivo no lixo, estou esvaziando meu lixo, aproveitando, tá? Deixa eu criar uma pasta aqui na área de na mesa, só para vocês verem, tá? Ela vai ser jogada fora. Se eu quiser, com essa pasta aqui, eu não quero mais, já usei, não preciso mais, vou jogar fora. Eu pego essa pasta, eu posso jogar lá fora, direto aqui, ó. É só arrastar para o lixo, tá? E ela saiu daqui da mesa e foi parar no lixo. Tá aqui, ó. Deixa eu pôr no modo de visualização mais simples, ó. Tá aqui o teste, foi parar no lixo. Uma coisa legal das pastas no dock é que elas têm um modo de exibição peculiar. Por exemplo, eu vou clicar aqui na pasta de administrador, que é a pasta do meu usuário. Aqui eu vejo todo o conteúdo da minha pasta. Vou provar para vocês. Deixa eu chamar aqui, ó, administrador. Então eu tenho a pasta lei, aplicativo, biblioteca, etc, etc, etc. A hora que eu clico aqui, eu tenho acesso às mesmas pastas. E eu posso navegar por aqui. Eu vou clicando e ele vai abrindo as janelas. A hora que eu quero achar um aplicativo, a hora que eu acho um arquivo que eu quero, por exemplo, eu quero abrir esse aqui, eu clico nele, automaticamente ele me abre o arquivo na tela. É um jeito rápido de você ter acesso ao seu conteúdo simplesmente pelo dock. Eu, por exemplo, deixo aqui no dock um ícone da minha pasta pessoal, onde eu tenho os meus arquivos, e o ícone da pasta de usuário minha, que tem todos os filmes, músicas e etc. que estão aqui. Então fica tudo separadinho. Finalmente, eu quero mostrar para vocês o comportamento da lixeira. A lixeira, além de ser propriamente uma lixeira, ela é também o ejetor de disco. Então muitas vezes você coloca um pendrive ou um DVD dentro do seu Mac e você conecta, né, o pendrive ou o DVD ao Mac e você precisa ejetar, né, tem aquele ejetar antes de retirar. Para você ejetar, você pega o disco aqui e joga ele na lixeira. Perceba que a lixeira mudou de forma, ó. Ela deixou de ser uma lixeira e virou um botão de ejeção. Aí você joga aqui, ele automaticamente ejeta o disco. Então no Windows você clica aqui e fala para ele ejetar o disco. Cadê? Deve ter aqui, ó, ejetar o disco. Esse é um caminho. Ou você pode jogá-lo na lixeira, automaticamente ele desconecta e você pode remover fisicamente o disco do seu computador. Tá bom? Eu sou Ale Melo, esse é o Mac Tutorial. Agradeço a audiência. Se você gostou, compartilhe, que o pessoal está precisando de ajuda. Um abraço e até a próxima.